Bom, então vamos lá. Ainda que quando a gente começa, a gente não sabe muito bem por onde a gente vai. Mas estamos aqui, eu, Evanilde Torres, Eva e João Januário. Mais uma vez sentadinhos aqui, junto com o Marcelo, as câmeras, os microfones, para uma conversa. Às vezes a gente define, às vezes a gente não define, E quase sempre é uma surpresa. e quase sempre é uma surpresa. Então, sentados, prontos, com tudo que a gente tem dentro de nós, para Conversar. transbordar aqui. Vamos Né? deixar Que transbordar, nem teu vamos ver. café. Que nem o café. Café transbordante, então hoje também transbordaremos. Então, e a gente até tinha. A gente tava nessa, né? De tentar encontrar uma direção para a conversa de hoje. E eu me lembro, umas 2 semanas atrás, eu tive numa festa de família. Uhum. E uma prima minha Aquelas deu. festas boas. Ah, maravilhoso, né? Eu gosto Uhum. muito das festas da família lá. Uhum. Aí uma prima minha tava falando: ah, vocês lançaram podcast, tá muito legal e tal. É, mas ela pediu pra. Aliás, ela pediu não, ela sugeriu Uhum. Fez um um comentário. comentário dizendo como é que poderia ser um pouco mais simples Uhum. falar sobre o sistêmico, né? Sim. E daí a gente foi conversando, acolhemos também esse feedback. E hoje a gente pensou em conversar sobre um dos elementos bem iniciais do conhecimento sistêmico, Uhum. né? Que seriam aquelas leis dos Uhum. relacionamentos conforme trazido por Hellinger, né? Sim. Sim, a gente já tinha essa percepção, né, de que às vezes a gente deixa o assunto transbordar de nós e pode mesmo, de certa forma, ficar mais complexo para pessoas que estão chegando nesse universo, né? E essa é uma ótima sugestão, uma boa dica, né? Que a gente dê um passo atrás e a gente traga os fundamentos, né? Uhum, Porque são nesses fundamentos que nós estamos nos baseando o tempo todo. uhum, Então, falar sobre os fundamentos da teoria sistêmica de Bert Hellinger, das constelações familiares, enfim, de tudo que Bert constatou, não inventou, uhum, nem criou, mas constatou a partir dos vários mergulhos dele em outras abordagens e na observação dele fabulosa das relações humanas, né? Então, dar esse passo é bem importante. uhum. Estou disponível, acatando a sugestão, quase como se a gente estivesse atendendo a pedidos. Vamos lá, Do nosso fã-clube. do nosso fã-clube. A minha prima nem falou que era fã, mas eu falei, não, tu já é número 1 já. Aqui, ó. A gente tá querendo aqui Veio, falou, fez um comentário, Virou fã. solicitou algo, virou fã, tá, Vou mandar um beijo pra ela. tá inscrita. Caroline. Um beijo, Caroline. Obrigada pela dica, Caroline. Obrigada É, pelo incentivo e por estar junto com a gente aí. é. E pra gente começar, eu acho interessante, né, é, de uma forma, como trazer para as pessoas, por exemplo, que isso não é exatamente uma teoria, mas Uhum, sim uma observação sobre causa e efeito, sim, né? sim. Que aí vira uma teoria, Uhum, né? uhum, Mas isso é importante, a gente saber que não é verdade que Bert criou uma teoria. Ele constatou ele constatou aspectos de como as pessoas se relacionam. Ele observou, observou, observou. Depois de observar muito, testou, retestou e aí escreveu. E aí falou a partir desse longo período de observação, né? E ele tinha esse poder, né? Ele era um observador maravilhoso. uhum, Né? E aí, a partir da observação dele e com a ajuda de muitos outros observadores, filósofos, terapeutas, ele disse: gente, me dei conta que. uhum,
E aí, quando ele diz, gente, me dei conta que, e fala sobre isso, e escreve sobre isso, e mostra isso, isso se transforma num conceito Uhum. sobre relações humanas, se transforma numa teoria sobre relações humanas. Mas é uma constatação. Uhum. Então, é bem importante que a gente perceba que Bert chamou essa observação dele de leis. Por quê que ele chama de leis? Por presunção, por arrogância ou por eh, vontade, Vaidade? vaidade, vontade própria? Não, porque ele se deu conta que, assim como outros grandes pensadores da humanidade, ele tinha percebido, com muita ajuda, ele tinha percebido leis naturais. Ele tinha percebido que, independente do cenário, independente do grau de informação, independente da idade, independente Da intenção da das pessoas. intenção, da intenção das pessoas, independente de qualquer fator externo, as pessoas em contato com as pessoas se relacionavam dessa e dessa forma, com ganhos, ou dessa e dessa forma, com prejuízos. Uhum. Uhum. E aí ele disse, olha, me dei conta disso, vocês querem saber? E aí começou a falar para nós, começou a nos contar sobre isso. E aí isso vira a visão sistêmica segundo Bert Hellinger. Então, assim como Freud e depois Jung e tantas outras contribuições que nós tivemos a partir de filósofos, de pensadores, de terapeutas, Bert traz a contribuição dele, né? Então, a gente pode comparar o que Bert nos trouxe como uma grande descoberta. Assim como foi a lei da gravidade, ou outra lei, muitas, causa e efeito. Assim, como todas essas constatações que vão sendo feitas, Bert diz, olha, isso aqui também é. E hoje, estou falando muito? Não, tá bom? tá ótimo. E hoje, Bert ainda não é reconhecido na intensidade que ele será. Lembrando que Galileu quase foi queimado na fogueira. Exatamente. Então, quando Galileu conta coisas para nós, lá atrás, a gente fala... Oh. E hoje as pessoas continuam, a gente, né? Nós continuamos fazendo isso. Oh. Como assim? Né? Então, existem determinados hábitos / leis que balizam o comportamento humano, com ganhos ou com prejuízos. Uhum. Né? Então, o natural e o orgânico e a distorção. Então, quando é natural e orgânico, a gente tem ganhos. Quando é distorcido, a gente tem prejuízos. Uhum. E essa é a grande e linda contribuição. Uhum. E um dia Bert Hellinger vai ser reconhecido, porque isso vai ser reconhecido por nós nas nossas relações. Tu já colocas isso em prática, eu coloco isso em prática. Uhum. Né? Mas já teve um tempo que eu duvidava e que tu também. Mas a gente viu... Eu desconhecia. Uhum. E depois que conheceu, também duvidou. Uhum. Uhum. Né? E é assim que nós continuamos fazendo na coletividade. A gente continua querendo dizer que isso não pode ser assim. Será que é? Sabe que às vezes quando eu converso com pessoas que não conhecem, né, a visão sistêmica, eu tenho uma impressão que quando se fala das leis, é quase como se estivessem jogando conceitos morais. Sim. Ao invés de uma coisa que tem efeito.
Sim. né? Tipo, para eu ser um exemplo, para eu ser uma pessoa boa, eu devo estar em equilíbrio, Uhum. né? E, na verdade, não é sobre isso que Hellinger fala. Não, Não há moralidade nessas leis. não. É, É uma constatação sem moral. isso. E é interessante, por exemplo, eu já vi muito consteladores usarem a lei da gravidade como um exemplo de lei, por exemplo, Uhum. de algo que tem um efeito a partir do momento de sei lá, de uma interação, né? Então, se eu estou na Terra e eu jogo um objeto para cima, numa condição normal de gravidade, ele vai até o ponto zero e vai voltar. Uhum. Esse é efeito. Isso. Não tem como discutir. Eu não posso escolher. Agora eu vou jogar para cima e eu quero que ele vá até a Isso. estratosfera. Se eu conheço a lei da gravidade, ela age sobre mim. Se eu desconheço, também. Se eu gosto dela, ela age sobre mim. Se eu não gosto, também. Se eu concordo com ela, ela age sobre mim. Se eu discordo dela, também. Prazer, lei da gravidade. Isso, prazer, eu sou a lei da gravidade. E eu estou aqui. Assim, ó, eu não me rendo ao teu gostar, ao teu conhecimento e ao teu estar de acordo ou não. Eu existo. Uhum, uhum, E assim são as leis, que Bert chama de leis do amor ou ordens do amor. Assim são as 3 leis constatadas por Bert Hellinger, que regem os relacionamentos humanos. uhum, Então, é exatamente como a lei da gravidade. uhum. Concordar, discordar, gostar, não gostar, conhecer ou não conhecer, o efeito dela sobre nós, que estamos entre o céu e a terra, é o mesmo. Uhum. Né? Então, é assim, prazer, eu sou a lei da gravidade, eu existo, ponto. A mesma coisa com as 3 ordens do amor de Bert Hellinger. Prazer, nós somos as 3 ordens do amor de Bert Hellinger e nós existimos, ponto. Uhum, uhum. Tá? A gente vai entrar nessas leis, né? Falar um pouquinho sobre cada uma delas. Mas o mais interessante, eu acho que até buscando dessa tua fala, é independente se eu sigo, se eu concordo, isto terá um efeito nas minhas relações. E é interessante como todas as relações, em algum lugar, vão se encaixar nesses parâmetros. Em algum Sempre. momento eu vou estar praticando algo com uma diferença de hierarquia, em algum momento eu vou estar praticando uma troca, em algum momento eu posso fazer ou não parte de algo, ou posso Sim. deixar de fazer parte de algo. Então, quer dizer, existe isso. Esses são parâmetros de relacionamento. Ponto. Se está na minha intenção ou não, faz diferença nenhuma. E aí, saber deles e permitir que esses 3 pontos me balizem, me sirvam de parâmetro para as minhas relações, é muito inteligente e muito saudável do ponto de vista de relacionamentos. Uhum. Porque eles são básicos e eles estão aí. Uhum. Uhum. Né? E eles estão aí o tempo todo, nos ajudando quando a gente sabe deles, ou nos atrapalhando quando a gente não sabe deles. E eles existem, assim como a lei da gravidade. Então, a lei da gravidade é uma comparação perfeita para a gente passar essa informação de que a gente não está falando de uma teoria criada e então a gente tem que aprender. A gente já aprendeu. Isso já existe nas nossas vidas. Uhum. 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 Então, saber conscientemente trazê-las para o mental faz com que a gente as coloque em prática em nosso próprio benefício. Ou não. Uhum. À medida que tu foi falando, me veio, né? É uma forma de inteligência do mesmo jeito quando eu estudo todos os outros conhecimentos do mundo. Passa a fazer parte do meu repertório Perfeito. com uma certa capacidade de mudar, lidar, né? Sim. Não é controlar, porque nós não temos controle sobre isso, Não. mas de trazer para consciência. Sim. E a gente sabe que esse movimento para consciência é muito bom, né? E aí o grande prejuízo mesmo é esse, que parece que tem moral embutida, incutida aí, parece que tem religião, parece que tem bons costumes e não tem. Conservadorismo, Não tem. Sim. Não tem. Hellinger é um cara
muito Amoral, talvez, né? amoral e muito conectado Uhum. com o tempo em que ele viveu, Uhum. né? Uhum. Bom, de toda forma, a gente tem que deixar que esse reconhecimento tenha o seu próprio Sim, processo, seu próprio fluxo, né? E que um dia aconteça. sim. Mas cabe a nós, então, falarmos sobre elas, Trabalhadores isso, sistêmicos, funcionários funcionários do sistema. e dessa grande notícia, né? Porque é uma grande notícia, Sim. né? E isso é muito importante que muitas pessoas saibam. A gente vai entrar já nas leis, mas Uhum, só para talvez fechar essa partezinha, eu gosto muito da frase porque o Hellinger, ele foi, até onde eu li nos livros dele, ele foi muito instigado em comprovar essas leis, uhum. né? E eu me lembro de uma frase dele que eu acho muito boa, para mim é um norte, né? Ele sempre falava: eu não tenho a preocupação em explicar como isso acontece e comprovar como isso acontece, mas eu observo os efeitos, né? Exatamente. Uhum. Então, eu acho essa frase dele, né? Observar os efeitos. Isso é muito interessante, né? Porque eles se mostram claramente, né? Quando algo sai do... Os efeitos aparecem no corpo, Uhum, né? uhum, E imediatamente eles aparecem. uhum. Eu acho essa frase dele demais. Uhum. E a coragem Sim, dele também, né? De trazer um negócio desse, sim, enfim. sim, sim, muito corajoso. Enfim, mas vamos lá. Então, o Hellinger trouxe essas três leis do amor, né? Algumas pessoas chamam leis da vida, lei dos relacionamentos, é, Ordens do Amor. ordens do amor, Há um livro de Bert Hellinger chamado As leis Ordens do do amor, Amor. E a gente o Hellinger, ele nunca botou em ordem de importância. Essa é a Não. primeira, essa é a segunda e a terceira. Então, quer dizer, de certa forma, ele disse que as três coexistem Uhum. de uma forma simultânea. Mas, para fins didáticos, eu acho que essa frase é até dele também, para fins Uhum. didáticos, a gente vai falar primeira, segunda e terceira, Isso, mas hierarquicamente elas estão na mesma linha. no mesmo patamar. Uhum. Então, por qual delas tu gostaria de começar, Eva? Eu sempre começo pela ordem. Ok, é um bom começo. É, eu gosto muito de começar pelo direito ao pertencimento, pela precedência ou hierarquia, ou com direito ao pertencimento. Gosto bastante de começar por aí. É, mas acho que começar pela ordem faz bastante Faz, sentido. né? Aham, sim. Ok. E o que a gente pode falar sobre a ordem? Então, a gente pode falar sobre a ordem que existem grandes e existem pequenos. Que os grandes chegaram antes dos pequenos. Uhum. E que se os grandes chegaram antes dos pequenos, os pequenos usufruem dessa prerrogativa de terem chegado depois e aí podem descansar na posterioridade. Aproveitando de algo que já foi feito. Exatamente. Então, a ordem fala desse lugar em que eu descanso em ter chegado depois. O chão já estava varrido, O chão estava a comida varrido, estava a pronta. comida estava pronta, as pedras estavam menos pontudas, Uhum, então os meus pés, por consequência, doerão menos. uhum, Já havia uma estrutura que, por mais desestruturada que seja, é uma estrutura uhum, que foi movimentada pelos anteriores. uhum, Então, a ordem fala desse repouso que os pequenos podem usufruir uhum, porque alguém chegou antes e varreu o chão, uhum, porque alguém chegou antes e pisou nas pedras antes, uhum, porque alguém descobriu caminhos antes. uhum, uhum. De certa forma, reconhecer a ordem é reconhecer o trabalho que alguém realizou antes para mim, Perfeito. né? Isso. E descansar nesse reconhecimento. Uhum, Falar, você chegou antes. E quando a gente chega,
tanta coisa já foi movimentada que nós não temos, o nosso repertório humano não comporta sabermos de tudo que foi movimentado nos nossos sistemas, nas nossas famílias. Então, é quase como se um dia a gente vai aprender isso, que a gente chega e aí pode descansar no que já foi movimentado para nós anteriormente. Então, eu definiria a ordem com essas palavras. A ordem nos conta que nós podemos descansar na posterioridade, na condição de termos chegado depois. Sim. E nessa imagem, é muito boa essa imagem, na verdade, né? Nessa imagem onde eu posso descansar a partir de uma cama que já foi feita, qual é a boa postura para olhar para aqueles que fizeram a cama para mim? Porque às vezes eu nem vejo que fizeram a cama para mim. Isso, porque às vezes a cama feita é uma cama que não me agrada. Sim. É uma cama que não me dá conforto. É uma cama que ela não foi arrumada. Me parece que ela está desarrumada. De toda forma, é uma cama. E é a minha tarefa olhar para essa cama e dizer: alguém se preocupou, alguém se preocupou não, alguém se ocupou dessa cama. E por existir esse alguém que se ocupou dessa cama, que não é a mais confortável para mim, eu reconheço, eu gostaria de outra, tudo bem. Olhar para esse que se ocupou dessa cama é descansar nessa posterioridade, falar, alguém passou por aqui antes de mim. E é interessante, né? Isso é uma coisa que eu vejo bastante no trabalho. Quando a gente tem esse desconforto com a cama, a gente pega a cama e tudo e joga fora. Sim. Porque eu não gosto da cama. Sim. E eu não vejo Vai tudo fora. Vai tudo fora. Mas eu não vou dormir na rua. Eu reclamo em cima da cama que eu não gosto. Isso. E aí, porque eu quero jogar tudo, continuo usufruindo, mas quero jogar tudo fora, eu também me perco de olhar para quem se ocupou daquilo antes de mim e dizer, por isso aqui eu agradeço. E daqui, então, eu vou me empenhar para fazer melhor. Porque esse é um direito que nós temos, de melhorar, né? A nossa condição. Então, muitas pessoas acham que respeitar, honrar, olhar com bons olhos, estar de acordo com quem veio antes, significa acomodar-se, resignar-se, aceitar passivamente o que já foi feito. Não, é concordar com o que já foi feito e se empenhar para melhorar, se for o caso. Tá dentro do nosso espaço de movimento, né? Super dentro do espaço de movimento. Eu gosto muito de uma frase que eu acho que é uma frase até bem comum da constelação, mas é a partir do esforço dos que vieram antes, eu posso fazer algo com a minha vida, né? Não é porque vocês fizeram, eu também faço. Não. Mas porque vocês trouxeram o carrinho até aqui, agora eu posso pegar a manivela e puxar ele um pouquinho mais para frente. Mais para frente. Então, não importa o amor que exista numa família, num sistema, não importa o empenho das pessoas para que esse amor flua, se a ordem não for atendida, o amor se desperdiça. Se a ordem não for assistida pelos posteriores, se a ordem não for assistida pelos posteriores, o amor se desperdiça. Bom lembrar que
os anteriores têm posteriores, Uhum, né? uhum. Me veio aqui Não, bom lembrar que os os anteriores anteriores. desse, Aham. os anteriores têm Anteriores, anteriores, sim, sim, sim. né? Bom lembrar disso. Então, quando os posteriores, eu gosto de usar essas palavras, apesar de que não sei se elas são tão boas, tão compreensíveis assim, mas se os posteriores não assistem à ordem, o amor se desperdiça. E todos os posteriores têm anteriores. Então, a ideia aqui é que todos nós possamos assistir à ordem. Ou seja, é quase como dizer que para eu ser uma pequena adequada para os meus grandes, para eu ser uma pequena adequada, para eu ser uma grande adequada para os meus pequenos, eu tenho que ser uma pequena adequada para os meus grandes. Uhum, uhum, uhum. Né? Não dá pra ser grande sem ter sido pequeno antes, né? Não dá. É. No entanto, dá para um pequeno que não tenha um grande adequado ser um pequeno adequado. Uhum, 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 uhum. Sim, porque independente de como foi o grande, ele é o grande. Não... Ele é o grande. Isso, ele pode ser um grande super Com as suas questõezinhas. com as suas questões. Aham. Um grande super inadequado Uhum. pros, né? Como pequeno, ele pode ser um grande super inadequado para os seus grandes. Isso não importa para o pequeno. Sim. Me vem muito a imagem, né? Às vezes, quando a gente pode estar em contato com grandes inadequados, Uhum. cabe se conectar com a cama mais essencial que é passada adiante, que é a própria vida, né? Uhum. E que às vezes essa já é a cama suficiente. Algumas pessoas têm uma cama muito mais arrumada, outras têm uma cama, não vamos dizer que simples, porque a vida nunca é simples, mas que se encerra neste ato da passagem da vida, né? Sim. É, e às vezes esse é o único lugar que já é necessário para a gente reconhecer quem está acima e quem está abaixo, né? No, Na na hierarquia, na ordem, hierarquia. né? Uhum. Então, porque eu vejo assim, muitas pessoas já chegaram no atendimento e falam: meu pai nunca atuou como meu pai. Uhum. Meu pai me deixou minha mãe passando fome, nunca. Eu já fui atrás dele, ele nem quer falar comigo. Uhum. Como é que eu vou reconhecer esse pai como meu pai, né? E, claro, é muito fácil entender de uma criança machucada e que ela, Emocionalmente. emocionalmente, e Uhum. que ela Perfeito. tem direito de sentir isso aí e ela Uhum. pode trabalhar isso em algum lugar, mas sistemicamente existe ali um homem que com este comportamento permanece maior do que ela, Sim. Sim. né? Porque ele fez, o Hellinger falava muito isso, né? Ele fez o essencial Uhum. Passou a vida adiante. adiante. E aí é que entra, né? Entra um lugar. Mas é que nós nunca estamos falando das questões emocionais, né? E Moraes também não, né? Nem morais, Uhum, nem de bons costumes. uhum, Nós nunca estamos falando sobre o que, em como a emoção nos movimenta. Nós estamos falando em como o sistema nos movimenta. uhum. Né? Então é quase como se Bert dissesse o tempo todo para nós: eu não estou metendo a minha mão numa cumbuca emocional, eu estou metendo a minha mão numa cumbuca sistêmica. No Uhum. sistema é assim, Uhum. na emoção é diferente. Uhum, uhum. Não é? Esse efeito vai acontecer, né? Dentro do sistema. Vai acontecer. Eu fiquei pensando aqui, né? Que nem, por exemplo, se eu tenho ali a lei da inércia, né? Se um carro bater numa pessoa, eu posso discordar que essa batida vai matar a pessoa. Eu não queria que matasse. Uhum, Por que uma batida, quando é contra uma pessoa, não pode não matar? uhum. Mas mata. Não mata. Uhum. Porque tem um efeito, Tem um efeito. né? Exato. Então é a mesma coisa, assim, E né? aí a gente vê a pessoa depois de um acidente e vê no corpo dela o O efeito. efeito dessa batida. Uhum. Assim também é com as leis Sistêmico, né? sistêmicas. Uhum. Né? Então,
é bem importante voltar para esse ponto, né? Que existem grandes e pequenos. Os pequenos olham para os grandes e para os grandes eles podem ter uma palavra básica. 2, 3, mas elas são básicas. A primeira é obrigada. Obrigado. A segunda é sim. E a terceira é por favor. Essas são... Tem uma quarta palavra que talvez daqui a pouco venha aqui como uma inspiração que eu perdi agora, como uma informação que eu perdi agora, mas essas 3 palavras são básicas para o relacionamento entre pequenos e grandes. Veja bem, não é entre grandes e pequenos, é entre pequenos e grandes. Então, quando eu olho para os meus grandes, independente se eles estão vivos ou mortos, se eles são conhecidos ou desconhecidos, se eu convivi ou não com eles, quando eu olho para esses grandes e eu digo obrigada por tudo até aqui, isso já é profundo o suficiente e movimentador o suficiente para eu ter condições de dar passos. E esse obrigada, ele pode ser primeiro só um treino da boca para fora. Mas ele vai fazer o grande efeito quando ele for quando ele tiver uma repercussão da boca para dentro. Né? Quando eu olhar mesmo para quem veio antes de mim e dizer: se não fossem vocês, não seria eu. Por eu ser, obrigada. Quando eu consigo isso, e aí não é por eu ser bonita, por eu ser famosa, por eu ser rica, por eu ser educada, por eu ter ido à escola, não é isso, é por eu ser. Independente de que condição é esse meu ser atual ou existencial, por eu ser, obrigada. Se não fossem vocês, não seria eu. Por eu ser, obrigada. Vem bastante uma imagem de olhar a ordem como um exercício de autocompaixão também, né? Porque Sim. se eu discordo da ordem, é bem comum que em algum lugar eu discorde de mim, da minha existência, né? E se eu consigo me conectar à ordem, a paz que eu tenho com a ordem é a paz que eu vou ter comigo também, de certa forma. Exatamente. Né? Claro. Então, Bem colocado. É um movimento de autocuidado, gosto mais de falar autocuidado do que autocompaixão, mas é um movimento de autocompaixão, de autocuidado. Quando eu olho para os meus anteriores e digo obrigada por eu ser. Porque assim eu estou me validando. Isso que é o tal e grande e propagado e ansiado amor próprio. Como que eu vou ter esse amor na minha direção se eu não honro quem veio antes de mim? Se eu não amo, e aqui usando amor como algo mais abrangente, se eu não amo, se eu não valido quem veio antes de mim, como eu vou me certificar? Eu não consigo me certificar. É bem interessante, né? Porque é um espelho muito claro, né? Um espelho muito refletor, né? Claro. O tempo todo é isso, né? Então, tem esse famoso dito popular que diz que as frutas nunca caem muito longe do
Do pé. da árvore, né? Do pé. É isso. Uhum. Gente, e aí eu tenho um outro que eu gosto bastante, que eu uso na minha família, que é, o ditado é, quem puxa os seus não degenera, né? E eu gosto de dizer que quem puxa os seus não regenera. A gente fica tentando. Então, sim, a gente não regenera se a gente não olha para trás e diz, gente, tudo que vocês fizeram teve um bom motivo, bom entre aspas. Tudo que vocês fizeram teve um bom motivo, ou seja, um motivo. Em bom português, funcionou. Tudo que vocês fizeram de algum Funcionou. jeito funcionou. Se funcionou e me trouxe e eu estou aqui, obrigada. Uhum. Uhum. É. Muito Hum. bom. E aí esse poeminha que o Hellinger escreveu sobre ordem, que eu trouxe aqui para. Uhum. Gosto bastante dele. É um textinho bem pequeno que diz: Uhum. o amor preenche o que a ordem abarca. O amor é a água e a ordem é o jarro. A ordem reúne, o amor flui. Ordem e amor atuam juntos, atuam unidos. Como uma canção obedece às harmonias, o amor obedece à ordem. E como é difícil para o ouvido acostumar-se às dissonâncias, mesmo que sejam explicadas. É difícil para a alma acostumar-se ao amor sem ordem. Então, a ordem na alma, nas nossas almas, a ordem é, para as nossas almas, a ordem é prioridade. O amor vem como isso que preenche. Mas é a ordem que dá o contorno para o amor. Uhum. Então, quando o amor não obedece à ordem, quando nós desassistimos à ordem, o amor fica sem contorno. O amor fica esparramado Se e meio esvaindo. frouxo. É, exatamente. Sendo desperdiçado. Cai um pingo ali, cai um tanto acolá, e a gente fica, ops, tentando. Que é isso que a gente fica fazendo o tempo todo. Tentando ajeitar. Mas é que amor sem ordem não funciona, não Muito flui. bom. Muito bom. Bom, né? Queres falar do livro para É, até quem quiser estudar um pouquinho mais, né? o amor do espírito Esse livro é muito bom, né? é um, É um baita livro. é um dos últimos no sentido teórico, assim, de compilar tudo, né? E tá muito bem, foi muito bem traduzido, diferente de outros. Uhum. Muito O bom. amor do espírito, vale muito a pena. Não é fácil, mas é Em uns 10 anos dá para entender ele bem bem. viável, é. É, Sim, mas vale muito a pena saber disso direto da fonte, né? E sim. não através de tradutores como Uhum, nós, verdade. né? E então a gente falou um pouco da ordem, vamos para a próxima. Posso Uhum. sugerir a próxima? Pode. Que tal nós falarmos um pouco sobre o pertencimento? Uhum. Né? Tem. Quando a lei do pertencimento, para mim, eu acho que é a que mais se aproxima de um instinto, a minha impressão. Um Uhum. instinto como a gente tem de fome, como nós temos de respirar, né? Ela é uma das, na minha visão pessoal, eu acho que é uma das leis que mais atua com força dentro do nosso inconsciente, né? Pertencer. Uhum. Sim. E para quem está talvez iniciando, ouvindo isso pela primeira vez, como é que tu diria que é este pertencer? Onde ele está presente, o pertencimento? Isso aí pode ser uma conversa bem. Pode se transformar numa conversa bem longa, né? Com bastante detalhes, bastante. Mas sim, o pertencimento tá muito conectado ao nosso instinto de sobrevivência, né?
Então, a gente já falou numa outra conversa, a gente falou sobre toda essa questão de termos descoberto bem cedo na nossa chegada no planeta de que precisávamos uns dos outros, né? E o pertencimento tem a ver, então, com essa necessidade de nos agruparmos para sobrevivermos ao que o planeta nos trazia como hostilidade e que nos traz ainda como hostilidade, né? E aí Bert se deu conta que esse pertencer segue uma lógica, né? E que não são todas as relações que impactam no nosso bem-estar, mas algumas impactam fortemente no nosso bem-estar. E aí, então, ele nos contou quais são as relações de pertencimento, quais são as relações às quais nós devemos estar atentos quando queremos, então, assistir essa lei. Então, se eu quero me balizar por essa lei, existem relações que eu preciso estar atenta a. E existem relações que eu não preciso estar atenta a, porque elas não vão impactar no meu bem-estar. Uma imagem do pertencimento que eu acho interessante, né? Porque quando a gente fala de pertencimento a partir da visão sistêmica, eu acho que é interessante pontuar sempre que tudo que está em sistema existe reflexo entre seus integrantes, né? Então, uma empresa é um sistema, uma comunidade é um sistema, um governo, um país, Clube. um clube, tudo são sistemas. E seus integrantes vão estar sob influência desses parâmetros, né? O que o Hellinger observou de uma forma muito clara é que a família seria talvez o sistema mais básico nosso, né? É aquele lugar de onde todos os outros sistemas nascem. Então é o que tem talvez a nossa maior força de influência. Sim. Né? E ele traz que o pertencimento dentro dessa visão sistêmica é todos aqueles que surgem dentro de um sistema, que nascem, têm que direito... nascem... Não, anterior. Que são concebidos. Isso, ótimo. Que são concebidos. Que são concebidos. Sim. Que são concebidos no sistema. Eles têm direito a ter o seu lugar dentro do sistema. Sim. Né? E o que é ter esse lugar? De uma forma simplificada, seria que ele seja visto pelos outros integrantes, em algum lugar da nossa percepção, né? Que não tem essa presença ignorada. Sim. Ou descartada. Não tem a sua vida vista. Descartada, ou que não tem a sua vida pequena ou grande, não reconhecida. Né? Sim. Então, por exemplo, e foi bom essa correção que tu fez, né? Da concepção, porque a partir do momento... a partir da concepção. Aquele lugar já está ocupado. Isso. Concebeu, houve o encontro de uma parte feminina com uma parte masculina. A vida gerou se fez, gerou, concebeu ali... Nessa união já existe um lugar a ser reconhecido pelo sistema. E aí é bem importante que a gente saiba quem pertence ao sistema no sentido de impactar no nosso bem-estar ou não. Né? Então, isso é engraçado algumas vezes de falar, né? Eu gosto sempre de dizer, gente, primo não pertence ao sistema. Mas, sim, para efeitos emocionais, sim, né? A gente está sempre falando para efeito sistêmico, de impacto, né? Mas existem primos que pertencem ao sistema, em termos de impacto também.
Então, se a gente for falar quem pertence ao sistema, eu gosto sempre de dizer que a gente vai trabalhar a gente vai explicar usando as direções, né? Então, para trás, quem pertence ao sistema, ao meu sistema, para trás, quem pertence? Pais, avós e bisavós. Essa é a influência direta. Influência direta. Pais, avós e bisavós. Ah, e tataravós? Também. Mas a gente não precisa considerar Uhum. como... A gente não precisa considerar quando a gente está olhando para o impacto. Uhum. Porque se algo que aconteceu na quarta linha geracional, para trás de mim, na quarta linha geracional, e não teve uma boa solução, isso já repetiu na terceira, na segunda e na primeira. Que é quando chega em mim. Que é quando chega em mim. Então, eu já chego no reflexo daquele acontecimento anterior. Isso. Então, para efeitos de o que eu vou considerar, pais, avós e bisavós. E aqui tem um detalhe importante. Que é pais, avós e bisavós e seus parceiros. Parceiros, Eva? No plural? Sim. Ah. E seus parceiros, né? Parceiros às vezes, né? Nem sempre, mas parceiros anteriores ao casamento dos meus pais, dos meus avós e dos meus bisavós. E, às vezes, parceiros... como é que a gente fala? Eu queria falar. Parceiros concomitante, não. Como a gente fala isso? Paralelos? Parceiros parcerias que aconteceram paralelamente aos casamentos. Né? E essas também podem impactar. Né? Então, pais, avós e bisavós e talvez... Possivelmente, temos que considerar a possibilidade de que seus parceiros anteriores ao casamento ou seus parcerias que aconteceram em paralelo ao casamento dos meus pais, dos meus avós e dos meus bisavós impactem no meu bem-estar. Tem uma... que eu tô te ouvindo falar e eu fico pensando assim, né? As pessoas perguntando, mas por que alguém que não é a minha avó, por exemplo, vamos falar do meu avô. Meu avô, antes de se casar com a minha avó, ele faz de conta que ele teve uma namorada. E teve um caminho importante com ela. Mas essa mulher não faz parte do meu código genético, ela não... Por que ela faz parte do meu sistema? Né? E me vem muito um parênteses que o Hellinger trouxe sobre o pertencimento, né? Que é todos aqueles que de alguma forma contribuíram para o sucesso do meu sistema, de diversas formas, fazem parte. E às vezes esse é o mais desafiante. Essa mulher, essa namorada do meu avô, fez parte, contribuiu com o sistema quando ela saiu de cena. Quando ela sai de cena. E deixa a minha avó chegar. Claro, exatamente. Não, então, olha que lindo que é isso. Então, a primeira namorada do meu avô tem o seu lugar no meu sistema, porque com a saída dela, o meu avô pôde chegar até a minha avó, ou a minha avó pôde chegar até o meu avô. Se não fosse a saída dessa mulher, a minha avó não teria chegado, ou o meu avô não teria ido. Alteraria a história. Alteraria a história. Então, dar a essa mulher o meu olhar respeitoso e dizer para ela, sim, você também faz parte desse sistema, a sua saída, ou às vezes até, eu gosto de dizer, a sua desventura se tornou a minha aventura. Eu estou aqui, nessa aventura. Quando ela faz esse movimento de saída, ou ela é convidada a sair, ou ela sai, ela abre caminho para a minha chegada. Porque abriu caminho para aquela parceria entre aquele homem e aquela mulher que se tornam, então, pais do meu pai ou da minha mãe, e depois eu apareço. Como é que eu vou te dizer assim? Eu fico pensando, né? As pessoas, mas isso
por exemplo, por que que eu teria que honrar essa mulher? Porque isso é um movimento da vida normal, terminar relacionamentos, né? Sim. E, e eu... Aí talvez a gente vai encostar num lugar mais filosófico, não sei também. Mas eu percebo, por exemplo, quando a gente trabalha no campo, geralmente quando essa influência existe, existe uma interrupção de algo sonhado, imaginado, Uhum. desejado, Sim. às vezes algo que veio contra o movimento daquela relação. Então, geralmente esse desenlace anterior, ele acontece por um preço muito grande para Uhum. essa pessoa, né? E, e esse é o preço que o novo sistema está pagando, né? É quase como dizer, quase não, eu acho que é essa frase mesmo, sobre a sua infelicidade eu tive uma chance, Claro. né? Uhum. E isso tem um Sim. custo, né? Então, às vezes, a gente faz assim, a gente... Ah, fiquei super rica, então agora eu vou fazer uma estátua para o meu avô. Às vezes, a estátua a gente não tem que fazer pro avô da gente, a gente tem que fazer para a primeira namorada do nosso avô, que grávida foi levada para fora da cidade para ser escondida da sociedade, e aí o meu avô, sem o grande amor da vida dele, se interessa por uma menina com quem ele se casa, e aí eles viram esses avós que eu tenho hoje. Uhum, uhum, Então, quem é que merece uma estátua? uhum, Aquela que, com a sua dor, com a uhum. sua infelicidade, Abriu a porta para o meu abriu a sistema. porta para o meu sistema. Uhum. Então, uma vez eu falei isso para uma cliente que, olha, eu acho que é bem para essa pessoa aí que tu tens que fazer a estátua. Tipo, né? Que é aquela pessoa que é maldita no sistema, mas é com a saída dela, com a dor dela, com a infelicidade dela, que o sistema se torna viável. Uhum. E vem, de novo, tá batendo aqui na minha cabeça, né? É importante falar. Não é um conceito moral. Não é É um conceito de causa e efeito causa e nas efeito. relações, Exatamente. né? Causa e efeito nas relações. É. Né? Então, quando nós estamos lidando com um trabalho, a gente tem que considerar, né, com um emaranhamento de um cliente, por exemplo, a gente tem que considerar os parceiros anteriores dos pais, dos avós e dos bisavós. Uhum, Né? E eles podem ter impactado grandemente uhum, no sistema com a saída deles ou com a permanência deles em paralelo, uhum, sendo desconsiderados, esquecidos, excluídos, expulsos, trazendo uma grande sensação de mal-estar por não serem uhum, reconhecidos, uhum. né? Bom, acho que ficou. Não, tá. Então, essa é a da linha, são quem pertence para trás. Uhum, Aí depois a gente pode falar, e aí aqui também é bem, quem pertence para os lados. Né? Então, eu estou aqui, então quem está ao meu lado e que pertence? Todos os irmãos, todos? todos, Sem exceção, Eva? sem exceção. Não dá pra botar um forinho ali, meio Não dá para nada? tirar ninguém. Hum, E aí são todos os irmãos, nascidos, não nascidos, natimortos. E todos os meio-irmãos, nascidos, não nascidos ou natimortos, conhecidos, desconhecidos, todos. O que faz com que a linha de irmandade seja sempre, salvo muitas especulações, ou salvo muitas constelações, a linha de irmandade é uma linha que permanece por muito tempo aberta. Porque quase nenhum de nós sabe quantos irmãos tem, se a gente for considerar todos os nascidos, não nascidos e natimortos, e todos os meio-irmãos nascidos, não nascidos e natimortos, anteriores ou posteriores a mim. uhum, Né? uhum, Os que impactam no meu bem-estar são os anteriores, mas os posteriores também precisam ser considerados, uhum, né? uhum.
como pertencentes ao sistema. Uhum. E aí, uma das maiores exclusões são os filhos que não nasceram, né? Os filhos que não nasceram, porque às vezes não são nem sabidos, Uhum, uhum, né? Gestações que nem foram mapeadas, né? mapeadas. Uhum, uhum. Isso é interessante, né? É uma boa chave para o pertencimento, de olhar, né? Muito, É. muito. Então, a gente tem mais irmãos do que os sabidamente reconhecidos. Uhum, uhum. Todos nós. Sim. E sobre pertencimento, tem alguma coisa que você gostaria de adicionar? Na linha. Não nesse assunto, porque eu tô pensando pra gente ir pro próximo já também. Ai, mas queria dizer que os tios também pertencem. Fala aí. Queria falar que os tios também pertencem. Aham. Aí, vou falar rapidamente, os tios dos dois lados, né? Que aí é na diagonal. Os tios nascidos, não nascidos ou natimortos e os meio-tios, Uhum. nascidos, não nascidos e natimortos. Uhum. Pertencem ao sistema. Uhum. E depois também pertencem ao sistema, falando bem rapidamente, aí isso a gente pode transformar isso numa conversa Uhum. para depois. Também pertencem ao sistema, como tu já disseste, aqueles que fortemente impactaram o sistema com a sua desventura, Uhum. né, com a sua dor, ou aqueles que trouxeram para o sistema um ganho, ou aqueles que tiraram Uhum. algo do sistema. Então, vou refazer que fiz um pouco confuso. Então, também pertencem ao sistema todas as pessoas que trouxeram ao sistema um bem impagável ou impactaram o sistema com um mal irreparável. Uhum. Uhum. Talvez uma forma de entender isso é que são atores que influenciaram no andamento do sistema de alguma forma. Isso. Tanto para uma coisa boa, Uhum. quanto para uma coisa difícil. Isso. Eles também farão parte. Isso é um tema muito bom para uma Sim. conversa, né? Sim. É um lugar um tanto quanto delicado e muito profundo, Uhum. porque a gente está falando de vida e de morte, Uhum. né? E é interessante, né? É um dos participantes do sistema que pode não ter nenhuma ligação genética com esse sistema. Sim. Sim, quando a gente falou, né, de mim para trás, de mim para o lado e de mim para a diagonal, nós estávamos falando de relações consanguíneas, todas. Uhum. Essas duas, do bem impagável e do mal irreparável, podem ser relações consanguíneas ou não. Uhum. Uhum. Ok. Sim. E mais alguma coisa para adicionar nesse campinho do pertencimento? Pois então, Aliás, eu acho que tem várias, né? muita Mas coisa. para a proposta de hoje, Não, mas para a proposta de hoje, assim, por um basicão, podemos ir para a próxima? acho que isso é suficiente, E- né? E aí, aqui caberiam muitas perguntas, Uhum. né? Mas como a gente não as tem, e nós também não vamos Uhum. nos fazer essas perguntas, agora ficamos por aqui, Sim. no que tange pertencimento. E é importante lembrar, né? O nosso intuito não é esgotar o assunto, é apenas iniciar uma conversa. Sim. Né? Uhum. Então a gente falou, Eva, da ordem, a gente falou do pertencimento, e daí a gente chega à terceira ordem do amor, terceira lei do amor. Né? Qual seria essa? Essa seria o equilíbrio entre dar e tomar. Uhum. Né? A gente pode falar equilíbrio entre dar e tomar, ou tem um outro jeito de chamar. Equilíbrio entre dar e tomar, equilíbrio entre dar e receber, Equivalência, talvez, equivalência, também. Uhum. Equilíbrio. Equilíbrio. Uhum. Uhum. E o equilíbrio, assim, eu vou trazer aquilo que eu te falei um pouquinho antes da gente iniciar, fazendo um desnudamento intelectual, como falou sua amiga. Eu sinto que o equilíbrio é um lugar que ainda tem muito para ser explorado verdadeiramente como conceito, né? Porque, de uma forma geral, quando a gente fala de equilíbrio, é que as relações tendam a um equilíbrio nas trocas, Uhum. né? E, ao mesmo tempo, o Hellinger traz, por exemplo, quando eu recebo um bem, se eu quiser olhar para um futuro desse relacionamento, eu devo entregar um bem um pouquinho maior para a pessoa, não o mesmo bem, Não o não mesmo. igual. E quando eu sofro mal e eu olho
para a longevidade desse relacionamento, eu devo entregar um mal um pouquinho menor. Mas, Sim. né? Então, logo, o equilíbrio não é exatamente um É, equilíbrio. talvez o Hellinger tenha chamado numa palavra em alemão que a gente não tenha uma Tem. equivalência, Aham. né? Não sei, um bom ponto de pesquisa. Tenha chamado com uma palavra em alemão que a gente não tem uma boa equivalência e por não termos uma boa equivalência a gente foi lá e falou equilíbrio, Uhum. né? Uhum. Mas sim, ele recomenda que o bem recebido seja equilibrado com um bem Um maior, pouquinho maior. né? E que o mal recebido seja equilibrado com um mal um pouquinho menor. E Então, essa segunda ou, frase já é opa, polêmica, né? você já dá um tufo. A gente fala e ao mesmo tempo fala, putz, saiu isso da minha boca? Eu acho que aqui, como esse é um material que vai para muitas pessoas, a gente não sabe quem vai estar ouvindo, Uhum. essa segunda frase é uma frase que exige um certo aprofundamento Sim, para entender o sim, que o sim, Hellinger está falando, né? sim. Sim, mas acho que não, nem cabe a gente aprofundar aqui isso agora, porque o equilíbrio é bem isso. Ele sempre fica para ser explicado em terceiro lugar, e quando a gente vai O tempo explicar o tá acabando. equilíbrio, o tempo já está acabando, a gente nunca se aprofunda nisso, né? Mas acho que uma coisa super importante sobre o equilíbrio é perceber que o equilíbrio ele só pode ser assistido se não houver ordem a ser assistida. Então, o equilíbrio é para relações de iguais. Uhum. Onde há ordem, não há equilíbrio. Então, isso é a grande pegadinha. A grande pegadinha existencial nas relações é justamente a gente querer equilibrar com aqueles que são maiores do que nós. Tá querendo falar sobre filhos que tentam se colocar na altura? Mas isso Filhos. existe? Isso existe assim Ah, como existe como uma praga, ah, né? tá. Como se a gente tivesse recebido Uhum. uma maldição Uhum. na nossa chegada no planeta, que os pequenos ficam tão extasiados com a perspectiva de estarem vivos que eles anseiam a vida inteira em equilibrar com os seus pais, Uhum. né? Mas aqui é bem importante. Isso eu acho o detalhe mais importante sobre a terceira ordem. Equilíbrio entre dar e receber. Se há ordem, não há equilíbrio. Uhum. Se existe um grande e um pequeno, a ordem tem que ser atendida. E o equilíbrio, não. Uhum. Né? Uhum. O equilíbrio entre dar e receber, entre dar e tomar, ele precisa ser assistido numa relação de iguais. Uhum. Então, quando eu me relaciono com o meu parceiro afetivo, com a minha parceira afetiva, quando eu me relaciono com os meus amigos, quando as pessoas com quem eu me relaciono entraram na relação no mesmo momento que eu, e isso basicamente existe entre parceiros afetivos, amigos e parceiros de trabalho, em alguns casos, né? Que as pessoas entram junto no mesmo sistema. Quando a gente entra ao mesmo tempo, o equilíbrio precisa ser Observado. observado. Se não, não. Uhum. Né? Entre irmãos, há uma ordem. Né? Então, aqui existe uma pegadinha também. Né? Eu não sei nem se essa frase faz sentido, mas eu vejo que entre irmãos há ordem. Aí, vamos lá, Eva. Há ordens, porém não há hierarquia. Isso, essa é É. a ordem, mas não a hierarquia. Uhum. Então, tanto a ordem quanto o equilíbrio podem ser assistidos. Uhum. Depende muito da especificidade da situação. Uhum. Uhum. Não é? Mas o mais importante é a gente se dar conta que quando a gente entra numa relação afetiva, por exemplo, a gente entra ao mesmo tempo. Porque é aquela troca de olhares que faz com que e aí a outra pessoa, entramos juntos na relação. Então, aqui nessa relação, ou de amizade, e aí, tudo Uhum. bem? Ah, tudo bem. Ah,
Nesse tipo de relação, a gente precisa tomar muito cuidado para não haver um doador Uhum. e um receptor Uhum. contumaz, Uhum. né? Uhum. Então, é aquele momento em que o dar e o receber se confundem no meio do caminho e ali tá bem, e Uhum. ali fica bom. Uhum. Uhum. Acho que é Acho que é isso, né? o suficiente, né? É, Hoje foi até um pouquinho maior, me isso. parece. Disponíveis para perguntas, Sim. comentários, né? E sem esquecer que todos esses assuntos. Tá, obrigado, Marcelo. Todos esses assuntos não estão esgotados nessa conversa de hoje, né? Não, todos esses Existe assuntos têm muitos detalhes. muito, né? Assim, a gente foi, Buscando olha, uma simplicidade, dá né, uma, Eva? dá um trabalho falar disso nesse tempo com esse pouco detalhamento, Uhum, uhum. né? Mas sinto que alcançamos um resultado bem interessante, Uhum, né? sim, Uhum, valendo, uhum. valendo. Ok. Sim. Mais alguma Fica. coisa para adicionar, Eva? Não, tô super bem. Com vontade de dizer, gente, se inscrevam no canal, Ativa o sininho. ative o sininho, É. faz um comentário, né? Cuidem para que esse nosso empenho aqui em trazer essas informações, se você usufrui, Uhum, retribua, uhum, né? uhum. Equilibre conosco. Auxiliando a espalhar, né? Para mais Isso, pessoas. auxiliando a espalhar, fazendo a sua inscrição no canal. Essa é uma forma de equilibrar Uhum, conosco. uhum. Uhum. Ok? Ok, valendo. Muito obrigado, Eva. Obrigada, João. Obrigada, Marcelo. E Até daqui a até a pouco. próxima semana. Isso, obrigada.